Vamos orar, agradecer a Deus e vamos iniciar mais uma escola dominical. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, bendito seja o teu santo nome, Pai. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, confessamos a Ti as nossas faltas, nossos erros, tudo aquilo que fez separação entre nós e a Tua santa presença, Pai querido. Deus amado, todos os desejos impuros, tudo aquilo que habita o nosso ser, que lutamos para tirar, Pai, nós lhe pedimos, confessamos a Ti, sabemos que da nossa não inocência, Pai, mas também cremos no sangue regenerador do Senhor Jesus Cristo, aquele que lava, que nos purifica de todo pecado, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós Te oramos, agradecidos pela vida dos irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje falar sobre imposição de mãos. Nós seguimos a regra de Hebreus 6, só recapitulando aqui, que diz que não devemos lançar de novo. Ele fala lá uma questão que nós vamos estudar profundamente mais tarde. Mas ele fala assim, não lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas, não é isso? E da fé em Deus, da doutrina de batismos e da imposição de mãos. Nós estamos aqui da imposição de mãos. Aí depois vem ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essas situações que nós estamos apresentando, elas não são assim, não pegamos para dar um estudo. Mas é primordial porque ele fala que não adianta mais lançar isso. Se ele fala que não adianta mais lançar isso, que é a base de todas as coisas. É a base do que você tem para conhecer o Evangelho. É a base que te conduz ao arrependimento. A doutrina dos apóstolos, não são as doutrinas, mas a doutrina dos apóstolos, eles a receberam de quem? De quem que eles receberam? A doutrina que eles ensinavam e é ensinada até hoje. De quem que eles receberam? Do próprio Senhor. Do próprio Senhor, isso. O próprio Senhor os orientou. Lembra na semana passada que nós vimos isso? Ainda tem muito que vos dizer, mas vocês não estão preparados ainda. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, Ele orientou conforme estava acontecendo as coisas. Ou seja, se eu falo assim, eu quero o teu reino, Jesus falava assim, olha, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, o que é? Não é o quê? Não é digno. Então, quando Jesus ensinava coisas como isso, como essa, ele simplesmente, ele colocava assim, olha, se você deseja um tesouro desse que é apresentado a você, você vai se empenhar muito, mas se empenhar nem em termos de esforço para ganhar por esforço, mas sim, não vai ser fácil para você, é um caminho que eu coloco. Os apóstolos ensinavam essa doutrina. Quando começou a pregação do Evangelho, após o dia de Pentecostes, os apóstolos perseveraram em fazer conforme Jesus ensinou. E a coisa principal era o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? E ensinando que por muitas dificuldades, está em Atos também, convém que cheguemos ao reino dos céus. Quando ele fala dos batismos, nós colocamos o exemplo do eunuco. Estou relembrando. Que o eunuco falou assim, ele leu Isaías e falou assim, olha, Filipe aparece perto dele e fala assim, você entende? Como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Mas ele já estava lendo. Isso é que é interessante, ele já estava lendo, então já havia nele o despertamento para aquela situação, assim, de que o profeta está falando? Está falando dele ou está falando de um outro? Nessa parte da escritura, Filipe vem e anuncia para ele, mas a chave de tudo está quando ele fala assim, olha, eis aí o quê? Água. O que me impede de ser batizado? Somente como ato que ele falou? Eu quero ser batizado? Não, foi anunciado o batismo do arrependimento. Eu falei assim, eu quero. Então daí começou tudo. Quando acrescenta a doutrina dos batismos, acrescenta a imposição de mãos, nessa manhã nós vamos entrar nisso.
Não temos como falar sobre imposição de mãos se não compreendermos as mãos. Reparem bem uma coisa. As mãos, o membro do corpo humano, elas são citadas até em poesias. Já repararam isso? As mãos representam ajuda, não é isso? Quantas vezes uma pessoa está sofrendo e tudo que ela quer é o quê? Segurar a mão de alguém. Vocês concordam com isso? Nas poesias falam sobre as mãos como portadoras de dádivas. Poesia mesmo, estou nem falando a palavra. Portadora de dádivas para aquele que ela se aproximar. As mãos, elas representam o que transmite o corpo. Vocês vão entender isso biblicamente. Não vai ficar nas minhas palavras. A Bíblia chama de mãos santas. A Bíblia fala de mãos que levantam. A palavra de Deus fala de mãos que concedem. Fala de mãos que apresentam. Nesse sentido das mãos, toda a palavra de Deus, em todo de Gênesis até o final, Apocalipse, nós vemos sinais de Deus representados por mãos. Por exemplo, se você foi socorrida milagrosamente, o que chegou até você de Deus? Nós não trouxemos a mão de Deus. O próprio Senhor diz em várias partes da Bíblia, mas em um específico, em Isaías, nós vamos ver depois, todos os dias eu estendi a mão para esse povo. É uma representação que o próprio Senhor faz. A mão de Deus. Em outra palavra, fala assim, a mão de Deus pesava sobre mim, não é? Davi não fala no Salmo? A mão de Deus pesava. Então, quando fala isso, pesava, abençoava, levantava. Tem um Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 70, acho que é 70, que ele fala assim, que cordéis de morte me cercaram, se eu não me engano, não lembro, se alguém lembrar o número, fala comigo. Ele fala, mas eu sei de cor, cordéis de morte me cercaram, correntes do inferno se apoderaram de mim. Então clamei ao Senhor do seu trono, ele ouviu o meu clamor, e se levantou, e fogo havia nos seus pés, olha só, e fogo havia nos seus pés. E ele voou num querubim, se voou nas asas do vento, para se aproximar da pessoa. E a escuridão o acompanhava. Despedaçou as suas setas. Derrubou o inimigo que me afrontava. Me tomou em suas mãos e me pôs num lugar seguro. Repararam a comparação? A mão como auxílio? Aí vocês perguntam, tá bom, mas por que havia uma doutrina da imposição de mãos? Eu quero chamar a atenção de vocês para vocês verificarem hoje. O engano é tirado do nosso coração não porque alguém está falando. Irmã Elizabeth, se há algum engano, não seu, mas se você perceber alguma coisa que você não sabe que é engano, ele vai se desfazer segundo você ouve a palavra, concorda? E não porque alguém fala assim, isso é um engano. Você não compara coisas espirituais com espirituais, não é isso, Alessandro? Não é isso? Então você não compara? Então olha bem, nada na igreja era concedido sem a imposição de mãos. Nada. Não havia nada. Agora você vai falar, na igreja? Não. Desde Gênesis, nada era concedido sem que houvesse uma imposição de mãos. Mas a Bíblia, quando fala imposição de mãos, a gente pensa logo na cabeça, não é isso? Mas não propriamente assim. As mãos, elas podiam estar, quando fala imposição, no hebraico é mais assim, no grego, a imposição tem a ver com a cabeça, mas tem a ver com os ombros. No hebraico tem a ver com qualquer parte do corpo, quando você segura a pessoa. É uma transmissão. Então, com relação aos apóstolos, eles começaram a fazer o seguinte, nada pode sair de nós, nada pode ser dado a vocês se não passar por nós. Ou seja, não que nós sejamos especiais e nada vai vir a vocês se não for conosco. Mas era uma doutrina que ensinava o seguinte, vamos edificar a igreja. Impunham as mãos sobre as pessoas e o que acontecia? Os detalhes. Enfermos eram curados, não é isso? Enfermos eram curados porque eles resolveram fazer isso? Quem é que fez isso antes? Impondo as mãos antes dos apóstolos começarem?
Quem? Fala alto, alto. Jesus. Isso, Jesus. A Bíblia fala que as criancinhas, quando chegaram perto dele, que iam impedir, não, deixa eles virem. E o que ele fez? E impondo-lhe as mãos, saiu. Não fala assim, impondo as mãos, orou. Impondo as mãos. Vocês não fazem ideia do que o poder que é concedido àquele que crê, mas que crê mesmo, não é que crê assim, eu quero botar minhas mãos, não é isso. É o que crê tanto no reino de Deus, que as suas mãos, sem ele saber, tocam uma pessoa e abençoa. Entendeu? A Bíblia, quando fala assim, o dom de curar, as pessoas muitas vezes não sabiam que possuía aquilo ali, era mais observado por outra pessoa. Quer ver um exemplo? As virtudes do corpo evidenciavam características santas com relação a quem estava próximo. Exemplo, a sombra de Pedro, o que fazia? A sombra de Pedro curava, mas eles, tipo assim, não quer dizer que eles, fica na minha sombra. Não. Lembra de Jesus? Alguém tocou em mim. Quem tinha tocado em Jesus? Na multidão. A mulher do fluxo de sangue, não foi? Eu quero chamar esse entendimento. Todo mundo estava tocando nele, não estava a multidão apertando? Ele falou assim, Senhor, a multidão te aperta e você diz quem te tocou? Todo mundo tocou nele. Não. Hoje em mim aconteceu o quê? Saiu virtude. Entende? Não foi um toque normal. Eu vou enfatizar muito esse início, para que vocês entendam o que vai ser lido depois. As mãos, a mesma mão que abençoa, é a mesma mão que serra e machuca uma pessoa. Literalmente e metaforicamente. A mesma mão que auxilia e que levanta o caído é a mesma mão que derruba. Por isso, a Bíblia chama de doutrina da imposição de mãos. É como largar o pecado. O mesmo corpo que comete o pecado é o mesmo corpo que faz o quê? Mortifica o pecado. Porque é contra ele. Então, o uso das minhas mãos, elas podem ser feitas de duas formas. Segundo Isaías, para dar punhadas iníquas, para estender o dedo, não é isso? Ou para levantar. As mãos, elas são usadas juntamente com a palavra. Mas há situações, irmãos, que somente você tocar a pessoa, mas você não vai, porque você vai dizer, vou tocar a Joyce. Não, está além disso. É uma situação que há com você, dada por Deus, que quem vai reparar é a pessoa. Ele me tocou e eu mudei. Ele me tocou e eu me curei. Uma vez uma certa pessoa falou para mim assim, entendeu? Falou para mim e falou assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas no balcão da minha loja, as pessoas estão vindo doentes e eu pego as pessoas, trago elas para mim, encosto a minha cabeça nela e elas ficam curadas. Eu ouvi isso no telefone. Durou 10 dias, mais ou menos. Depois foi embora. Uma certa vez, uma pessoa que eu conheço muito bem, e eu vou falar acerca de marcar o ministério. Os apóstolos, quando começavam a ordenar as coisas, não estou entendendo até agora, os apóstolos, quando começavam a ordenar as coisas, essa permissão de Deus, ou seja, do Espírito Santo, fazia com que eles colocassem essa pessoa numa posição de destaque na igreja, não humano, mas destaque de serviço. O que Jesus falou? Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o quê? O que vos serve, não é isso? Não é isso? O que vos serve. Então, todas essas pessoas, um foi furado a espada, não é isso? Outro foi morto, apedrejado, outro foi perseguido, outro foi chicoteado, tudo isso porque recebia incumbências de Deus que eram transmitidas até para outras pessoas. Pedro, quando instituiu as pessoas para a liderança, ele impôs as mãos. Ele colocou as mãos sobre as pessoas. O que acontecia quando as pessoas se convertiam, se batizavam e eles colocavam as mãos na pessoa? Qual foi a primeira coisa que acontecia? As pessoas estavam se arrependendo, estavam se convertendo. Receber o Espírito Santo. Isso.
Mas não é uma regra, nós explicamos isso, não é uma regra. Era o início da igreja, aquilo ali era novo também para quem? Os próprios discípulos. Era novo para eles. Não é novo de novo, o que está acontecendo? Novo. Era uma situação que eles não estavam fazendo, regrando. Por isso eles falavam assim, vamos ensinar a doutrina da imposição de mãos para que não haja o quê? Uma quebra da verdade. Aí por que eu falei para a irmã Beth assim? Você vai se libertar do engano quando você literalmente conhece a verdade. Se uma pessoa, para ser pastor, ela tem que ser designada por Deus, e há um concílio, não há? E há toda aquela coisa imitando a igreja antiga, e há a imposição de mãos. Mas a Bíblia fala que a partir da imposição de mãos é declarado. Então, por que os homens fazem o uso do ato? Perguntem para vocês mesmos. Ato. Porque você consegue ver alguma coisa sempre das suas mãos? Você vê alguma faísca sempre das mãos? Vê ou não? Olha, gente, fala não, porque às vezes eu não ouço. Não tem isso. Quando você impõe as mãos sobre uma pessoa, você é réu daquilo ali. Nós vamos ver isso na palavra. Você é réu daquilo ali. Por quê? Porque as pessoas treinaram isso. Quem quer que eu vou orar por você? E bota a mão na cabeça. Então o que aconteceu? Passou de doutrina para o quê? De doutrina passar para quê? Todo mundo faz isso. Em que se transforma isso? Olha só. Algo comum. Comum. Isso aí. Comum. Uma doutrina que é a base do evangelho, a imposição de mãos. Pela imposição de mãos, homens na cama doentes são o quê? Curados. É como, mais tarde vamos falar isso, sobre o óleo. Não existe óleo ungido. O óleo unge. Então, para você ungir, o óleo ser ungido, teria que pegar um outro óleo e passar nele. É óleo da unção, o óleo não tem nada, mas era um ato que, junto com a oração do presbitério, a pessoa era o quê? Curada. Então, por que hoje não é curada? E alguém poderia dar desculpa assim, porque hoje não tem fé. Não é. Porque nunca foi uma regra. Vê se os irmãos entendem, como assim, e se tiver cometido pecado, seriam o quê? Perdoados. Por que falou isso junto? Eu estou mostrando o ato, como é a imposição de mãos. Por que mostrou isso? Por que vocês seriam perdoados? Porque muitas coisas procedem do pecado. E a imposição de mãos é para você transmitir alguma coisa. Então, quando você ungia o doente e orava, vinha principalmente o que para ele? Inicialmente, se a Bíblia fala, chamai os presbíteros e orem, e o enfermo será o quê? Isso, curado. E se tiver cometido pecados, também serão o quê? Perdoados. Então, dentro da igreja, com muito temor e temor, vou dizer, há poder para perdão dos pecados. Isso é bíblico. Não, só quem perdoa pecados é Deus. Sim, também só quem cura é Deus. Só quem dá o Espírito Santo é Deus. Só quem consagra uma pessoa para o ministério é Deus, não é isso? Então onde está a mentira dos homens? Tornaram, como a Alessandra falou, comum. Hoje, eu ordeno, eu tenho poder, eu sou pastor. Eu sou chefe de uma instituição religiosa. Então eu tenho poder para nomear quem eu quiser. Onde entra o pecado nisso, irmã Beth? Perceba bem, há muitos anos atrás, a irmã pode não lembrar, nós comentamos sobre isso. A irmã questionou isso lá na sua casa. Quando é que é? A gente lá, quando eu ia consertar o computador, a gente sentava lá para falar da palavra. Quando é que isso acontece? Como é que vai ter certeza? Não, certeza você não vai ter. Você é enviado para fazer aquilo ali. Mas você, uma coisa é, o erro é certo. Porque hoje em dia se consagram quem eu quiser, eu tenho poder para isso. Eu tenho poder para realizar isso. Então, a quem eu impor as mãos, vai o quê? Aparentemente, aos olhos dos homens será o quê? Consagrado, não é isso? Então, os homens estão praticando isso. Por motivos torpes, pecaminosos, interesseiros, fazendo da santa doutrina de Deus uma coisa como o Alessandro proferiu ali. Comum. Mas até a questão do óleo,
todas as pessoas que vão à frente, eles ungem com óleo. As crianças são ungidas com óleo, tudo que acontece que vai lá na frente, de qualquer igreja. Isso. Eu pego o óleo, eu já vi até uma certa pessoa já me deu um vidro com óleo já ungido. Mas o óleo não é ungido, entenda bem, eu estou falando porque tem a ver com a imposição de mãos. O óleo não é ungido, olha, sabe, não existe óleo ungido. A única parte que fala, que são poucas, chama-se óleo, ungirás com óleo e óleo da unção, óleo do ato. Ungir é usar óleo, não é usar água, ninguém unge com água, é com óleo. Então você não guarda o vidrinho, eu estou comparando com a imposição de mãos, porque aquilo ali já está poderosamente ungido. Como? Que óleo que ungiu esse aqui? Não, a unção é feita através de uma oração. Não, mas o nome é o quê? Qual é o nome? Então, mas a unção, pelo que eu ouvi já várias vezes, é feita com oração. Colocam lá o ótimo. óleo. E eu te pergunto, Silvia, o nome, óleo ungido. Não, o óleo é um símbolo. Ele não faz nada. Ele não é desmerecendo o óleo. É junto com a oração, é uma marca. A Bíblia fala que Arão, o sacerdócio, foi o quê, Alessandro? Ungido. Foi tão grande a unção com óleo que escorria por onde? Pela barba. Então, você comparando com a igreja católica, é a mesma coisa que a água benta. Porque a água benta, lá na igreja católica, todo mundo já saía e já se benzia. Porque o padre já tinha benzido aquela água toda. E colocado lá no... Certo. Mas o que eu estou citando é para chamar a atenção da imposição de mãos. Todo mundo faz isso. Todo mundo pratica isso. Vem cá que eu quero orar para você. Não sabe nem o que está fazendo. Tem gente que põe a mão na cabeça de demoniado. Não há um trecho bíblico que aprove isso. Aprove isso. O que liberta uma pessoa e que o expulsa um demônio, segundo os que creem, é o poder e a autoridade do envio de Jesus Cristo. Você é minha testemunha, então eu te dou o poder, não é isso? Para pisar em serpentes, escorpiões e toda a fúria do inimigo. A Bíblia fala assim, olha, que Jesus nunca foi tocado por nenhum homem que queria prender ele. Fala assim, no dia que prenderam ele, tocaram Jesus. Amarraram ele, não é isso? E levaram ele. Entendam bem, as nossas mãos são para transmissão da vontade de Deus. Abram, por favor. Abra em Deuteronômio 34:9, por favor. Vamos começar a ver isso aí. Deuteronômio 34:9. Pode fazer uma pergunta? Pode. Uma dúvida aqui que me surgiu em relação à imposição de mãos. Você falou que certo. a pessoa consagra, vamos dizer assim, um pastor. Isso aí. Aí consagrou, veio de Deus aquilo. Ou quando vem do homem. Por exemplo, vamos supor, consagrou uma pessoa pastor, foi de Deus. Aquela pessoa tem como sair do caminho? Se foi escolhido de Deus? Entendeu o que eu estou querendo isso. Não, irmã, quando alguém impõe as mãos sobre uma pessoa, ele foi enviado pelo Senhor para fazer isso. Os irmãos vão ver situações de Paulo, que chegou lá a pessoa e botou a mão sobre a cabeça dele e falou, Paulo, recupera a vista. Certo? Então falou para ele. Quando uma pessoa unge, deixa aberto em Deuteronômio 34:9. Quando uma pessoa impõe as mãos sobre outra, ela pode fazer uso daquilo ali. É que eu não quero passar por lá, falar uma coisa que vai ser lida aqui. Ela simplesmente vai dizer, então vamos assim, mas ele foi ordenado pastor e olha a vida dele. Eu não posso nem dizer assim, mas isso não quer dizer que ele foi ordenado, não. Até o que foi ordenado e consagrado por Deus está sujeito ao quê? Ao desvio do caminho. Lembra que Deus ele é atemporal, que ele não enxerga começo, um pouquinho, depois e fim, ele enxerga toda a vida da pessoa. Então, o fato também de você falar assim, ele não está mais no caminho, eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, que ele desobedeceu uma ordem. Apacenta os meus cordeiros. É a única ordem que o pastor recebe. Pode falar o que quiser. Você sabia que ensinava na igreja antiga eram mestres e não pastores? Sabia que pastor apacentava e presbíteros no grego, eles organizavam a situação? Então havia muitos pastores, não assim,
não por título, porque tomavam conta da igreja. Todos eles tinham uma missão com Deus e todos eles tiveram essa missão por imposição de mão. Vamos ver. Abra em Deuteronômio 34:9. Lê para mim, irmã Elizabeth, por favor, o versículo 9. Ele tem 4:9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Cara, olha como é que num versículo tem tanta retirada de dúvida. Vamos lá, pausadamente agora, Beth, por favor, ocupando em você. Pausadamente, você vai lá, vamos lá, vai. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de Para, sabedoria. só um minutinho. Esse espírito é com letra maiúscula ou minúscula? Minúsculo. Isso. Está minúscula? Todo mundo está minúsculo? Quando está minúsculo, significa sentimento. Ainda não é o espírito. Ele já havia o sentimento de quê? O espírito de sabedoria, não é isso? Porquanto Moisés tinha feito o quê? Tinha posto sobre ele as suas mãos. Isso. E a consequência, depois da imposição de mãos, o que aconteceu? Depois que impôs as mãos e fez como Deus determinou, o que aconteceu? Eles deram ouvido. Isso! Entendeu? Aqui acreditaram, né? Na verdade, irmã Elizabeth, lembra da pessoa que a irmã falou? Que foi consagrada? Você já reparou que João 10 fala isso? As ovelhas jamais vão ouvir, vê se os irmãos entendem, vão ouvir a voz distante, ovelhas vão ouvir a voz distante, mas vão sempre conhecer a voz do pastor. Porque recebeu isso. Josué começou a ser ouvido pelo povo, sabe por quê? Porque Moisés cumpriu a vontade de Deus. Botou as mãos sobre ele. Então vamos ver isso. Deuteronômio não é uma repetição, Sandro, das coisas que passaram? Então vamos ver quando aconteceu. Números 27:18, por favor. Essa sequência está bem explicativa, olha, para os irmãos entenderem a doutrina da imposição de mãos, que não é tão longa, mas o entendimento tem que vir de exemplos. Números 27:18. Aqui. Números 27:18. Qual o título que tem na Bíblia dos irmãos? Josué, designado sucessor de Moisés. Certo. E isso aconteceu, não aconteceu? Sim, aconteceu. Joyce, lê para mim o versículo 18, bem alto. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Pronto. Esse Espírito está com o quê? Impõe as mãos numa pessoa que vai ter essa orientação do Espírito? Já tem. Olha só que interessante. Tudo, como Deus é atemporal, eu vou sempre frisar isso, porque os irmãos têm que entender isso. O Senhor não enxerga a nossa vida como nós enxergamos. Tipo lá na frente, olha o que eu fiz, caramba, entristeci. Sim, entristeceu Deus, mas ele já sabia disso. Ele já sabia. Josué, um homem que há o Espírito. Então lembra da pergunta que você falou para mim, Espírito Santo no Antigo Testamento? Então, ao Espírito. Homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. O 19, eu vou ler, ó. E apresenta perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Mandamento a Josué. Olha, você vai fazer isso, isso e isso. Põe sobre ele da tua glória, olha bem, põe sobre ele da tua glória. A sua está assim, irmã Elizabeth? Versículo 20. Tá, Alessandro? Silver, tá? Joyce, Miguel. Então, põe sobre ele da tua glória para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ou seja, olha, transmite para ele. Está falando de quem? Glória de quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Só? De glória. De isso! Ué, glória de homens é uma relação. Moisés, o que eu te dei, você vai
passar para ele. Lembra que Moisés impôs as mãos? Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Aqui no versículo 20. Eles não vão obedecer. Isso aí. Mas não vão obedecer porque não comprovaram que não era. Lembra da pergunta da irmã? Tá vendo como é que a palavra vai explicando? Irmã, uma coisa é a Gera. Eu conheço muitos pastores aí que todo mundo obedece sim. Tiago fala assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado porque faz parte do meu caminho, Deus colocou uma tentação lá para me provar. Não, porque Deus o quê? A ninguém o quê? Não é isso que diz? Mas cada um é tentado e enganado pela sua própria o quê? Tem um nome próprio lá. Cobiça. Então nós temos esses defeitos dentro de nós. A tentação vem para puxar isso. Então os que ouvem, na verdade estão ouvindo aquilo que desagrada a eles. Alguém segue outra pessoa se não tiver um agrado. Até para quem vai para o reino de Deus. Qual é o agrado que eu sigo uma pessoa que me ensina? Qual o agrado que eu estou indo para o reino de Deus mesmo, literalmente. E eu sigo uma pessoa e o ensino dela. Qual o agrado que eu estou vendo nela, Alessandro? Olha só, eu já estou indo para o reino de Deus, estou indo mesmo. Isso! Então, meu agrado, meu tesouro, a minha alegria, irmã Elizabeth, está onde? No reino, no caso. Então, se alguém lhe apresenta o reino, concorda que a senhora vai amar e vai honrar, e vai falar assim, muito obrigado, senhor, por ter colocado essa pessoa para me orientar. Fala, senhor. Eu lembrei daquilo que foi ensinado para Timóteo, mas vão ter alguns que, por causa de certas condições, vão procurar pessoas que agradem aquilo que ele já queria antes. Isso, para um minutinho. Tá entendendo, Beth? Eu não gosto, tipo assim, não é certo explicar com palavras assim, não, é isso. A própria palavra vai explicando, espero que esteja indo, que ainda falta. Falta uma explicação para a sua pergunta, sempre parte da Elizabeth, a pergunta. Então, tá vendo que repete isso que você falou, Sandra? Pessoas são apresentadas ao reino, mas eles não querem. Aí dá certas comissões e eles buscam pessoas que vão sanar esse comichão, falando daquilo que ele já queria. Mas qual é o título que essas pessoas ganham? Qual é o título? Pessoas, homens verdadeiramente de Deus, da instituição religiosa. Homens que falam, olha, esse líder aí dessa instituição, olha quando ele fala, meu corpo treme. Ah, sabe por quê? Nossa, ele falou, ele declarou, olha, você é capaz de fazer isso. É tão fácil isso, né? Joyce, você é capaz de fazer isso. Não. Alguma vez eu falei por telefone com você, minha filha, que você era capaz de alguma coisa? Não. Pelo contrário. Assim, seremos sempre o quê? Fracos. Caminhamos com fraqueza, não é isso? A fraqueza precede, sabe o quê? Quando digo fraqueza, não é consumação de pecados. É fraqueza, é aquela luta todo dia. Ela precede, literalmente, um reforço de Deus. Onde é que temos essa prova? Lembra do espinho na carne de Paulo? Eu descobri, irmãos, que quando eu estou muito fraco, é a hora que o Senhor fala assim, agora que não tem mais nada de você, Elizabeth, Joyce, Alessandra, eu vou fortalecê-los. Então aqui está dizendo o seguinte, põe sobre ele daquilo que você recebeu, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Se não receber de Deus, a congregação não seria guiada. Não é obedecer porque fala aquilo que eu quero com relação ao meu pecado. É obedecer com relação ao reino de Deus. Pode falar, Beth. Fazer uma pergunta aqui que eu tenho essa dúvida. Pode falar. Tem a ver, mas, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala que nós, não sei se é em relação a gente aqui, nós somos uma geração mais perversa, que virá, alguma coisa assim. Mas se a gente lembra a Bíblia, eu pelo menos não tenho esses entendimentos todos, não vejo assim muita diferença do povo de antigamente para a ruindade, vamos dizer assim, certo. Nossa hoje. Porque acho que não tem... quase que é a mesma coisa. Como Deus é o mesmo, não é? Deus é o mesmo, hoje e o será o quê? Eternamente. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não é isso? Da mesma forma, o diabo ele é pior, foi pior no início, ou ao contrário, no início não foi tanto, mas pior agora, isso faz dele mais maligno agora, porque quando você fala mais maligno, quer dizer que é um nível até de bondade antes, sabe? Não, pensa bem, foi bom que a irmã falou. Não há diferença, o pecado sempre imperou. Quer ver um exemplo? Rio de Janeiro já foi destruído alguma vez? Desceu fogo do céu aqui no Rio de Janeiro? Não. Tu quer um local mais pecaminoso, como outros lugares, como
como outros lugares que tem. No entanto, no começo de toda a história, 2 cidades, depois mais algumas, foram destruídas a fogo, ao ponto do pecado chegar ao alto e falar assim, não tem como suportar. Respondendo a pergunta da irmã, a irmã não vê diferença. Sim, não tem diferença mesmo não. A única coisa é que agora, nós conversamos de manhã isso, a longanimidade de Deus e a paciência espera o que dos homens? Uma única palavra, que foi estudado logo de início. Arrependimento. O arrependimento dos homens. A longanimidade de Deus, ou seja, a paciência de Deus. Por quê? Houve uma obra vicária, uma obra de Jesus, que custou a vida dele. Houve a ressurreição. Então, na verdade, a maldade hoje é tão grande quanto antes. Então, e também falam que Jesus ainda não voltou porque Deus espera que Deus não quer que nenhum se perca e aguarda que todos se arrependam. Só que não existe isso para Deus, não tem essa matemática. Entenda bem, Jesus ainda não voltou. Não, ele tem lembra que não compete a vós saber Sim. datas e épocas, mas ele fala assim, mas somente ao meu Pai. Então eu sei, quando a palavra relaciona coisas parecidas com isso, quer dizer o seguinte, tem a ver com o que nós acabamos de falar, a paciência e a longanimidade de Deus. Porque essa paciência e longanimidade aconteceu também quando? Em Gênesis. Lembra? Hebreus cita, durante 100 anos, Deus foi paciente com eles. Com Noé. Com Noé, 100 anos. Nunca há uma situação em que haja. Lembra quando os anjos perguntaram, Abraão falou assim, se houver tantos justos na cidade, não destruirei a cidade. Mas ela não foi destruída? Sim. E não havia justos ali? Sim. Mas foi assim, não destruirei enquanto eu não tirá-los. Olha, falou para ele o seguinte, Ló, pega teus genros, né? Isso está lá em Gênesis, pega teus genros, que eram prometidos, elas não eram casadas, eram virgens, os filhos, e toma sua mulher, seus genros e sai da cidade. Sai, ele veio, não saiu. Lembra do texto? Ficou assim, falou para os genros, riram, que isso, está de brincadeira com a gente? Passaram a noite, era para ter ido. De manhã os anjos acordaram e assim, apressadamente, levanta e sai correndo. Porque não podemos mais impedir o que há de acontecer. Olha que coisa fantástica! Não podemos impedir. Ah, deixa eu ir para aquela cidade. Olha só, a cidade tinha próxima. Porque eu ir para o monte, poxa vida, eu tenho uma vida aqui, pelo menos eu começo a vida na outra cidade. Olha só o pensamento. A Bíblia fala que aquela cidade teve que correr também. Porque foi destruída, mas o anjo falou que não ia destruir. Tá bom, não vou destruir a cidade, por quanto tu está indo para lá. Então, olha bem, ela ia ser destruída também. Não foi só Sodoma e Gomorra. Tudo isso tem a ver, sabe com o quê? Com a maldade nos corações. Ao ponto de subir, sabe? Mas ainda assim sempre houve paciência. O justo sempre será separado. Josué virou guia de Israel. E como esse homem sofreu. Sabia que nas batalhas que teve no deserto, quem comandava era Josué? Não era Moisés. Era Josué, pegava a frente, então ele já estava acostumado. Quando ele entrou na terra prometida, aquilo ali era fichinha para ele. Porque ele tinha que combater no deserto. E Josué tinha todo o Espírito de Deus sobre ele. Moisés, passa da autoridade que eu te dei para ele, para que o quê? Obedeça. Então, Beth, você vai realmente obedecer. Alessandro, você vai obedecer. Não como submissão humana, mas porque o Senhor colocou pessoas que vocês vão ver. O Senhor os colocou para guiar-nos. E eles são menores do que nós. Porque quem guia é menor. Quem guia usou da sua vida para que outra pessoa alcance o alvo. Por favor, lemos o número 27 e 18, né? Agora abre em Êxodo 29. Outra coisa interessante tem a ver com as mãos. Êxodo 29. Êxodo 29. Vou ler também. É uma sequência, mas não... É uma sequência de 3 versículos separados. 29, todo mundo achou? Sim. Alessandro, lê para mim.
o 20, o Alessandro vai ler o 10, a Silvia vai ler o 15 e a irmã Elizabeth vai ler o 19. Espera aí, marcaram aí? Sim. 20, é o 10, o 15 e o 19. Começa pelo o Alessandro, depois a Silvia e depois o Alessandro 10, Silvia 15 e a irmã Elizabeth 19. Pode ver? Pode. Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação. E Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Ele já estava morto, meu filho? Não. Olha só, não tinha um sacrifício, vocês vão ver, não tinha um sacrifício ignorante. Não, bota a mão primeiro. Bota a mão sobre ele. Não diz o porquê. Colocarás as mãos sobre o novilho. Por quê? Porque tudo isso só eu vou fazer com que vocês sejam um canal daquilo que eu devo dar para o povo. Lê, Silvia, o versículo 15. Depois tomarás um carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Ó, já é outro animal. O primeiro foi pelo pecado. O segundo, o primeiro foi para da congregação do Horários. Depois tomaram o sangue. Isso. O primeiro foi pelo pecado. O segundo foi por eles. E agora vem o terceiro. Beth, lê. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. 3 imolações. Porão as mãos. Vocês não lembram do bode? Quem já leu que tem até o ditado popular, fez de mim bode expiatório? Sim. É porque tem muita coisa na lei, eu quero só comentar. O bode, não porque ele era bode, mas ele tinha uma função muito grande. Pegavam ele numa cordinha, levavam, Arão confessava os pecados do povo na cabeça do bode, e ele não era morto. Ele era levado para fora do arraial, para dentro do deserto, e lá eles soltavam ele e ele ia morrer. E levavam o pecado embora. Tudo tinha a imposição de mãos. Tudo, não havia nada que não houvesse a imposição de mãos. Então vão guardando. Moisés para Josué, Arão para os animais. E agora, vocês vão abrir, deixa aberto em 2º livro de Crônicas, no capítulo 6. Deixa aberto. Não falamos que as mãos, elas são a parte do corpo preparadas para receber e para transmitir? Certo? São preparadas para receber e transmitir. Os irmãos vão ver literalmente que o Senhor orienta o seguinte: em tal situação, você estenda a sua mão. Você estenda. Quando em Êxodo, quando Moisés foi guerrear com Abimeleque, aquela famosa guerra que teve no meio do deserto, ele fala para Josué assim: anima-te, eu estou citando, anima-te porque eu vou para cima do monte com o bordão de Deus. O bordão, a vara. Mas só tem uma coisa, a Bíblia o tempo todo, nós sabemos que o cajado não saía da mão de Moisés. No entanto, todos os textos que falam das pragas, falam em Moisés levantou as mãos para o céu, mas o cajado estava com ele. Quer dizer que as mãos eram importantes. Quando chegou lá em cima, Moisés tinha que segurar o cajado. Mas e o peso? Tenta segurar um saquinho, uma caixa de leite, uma garrafa d'água. E as mãos de Moisés pesavam. E olha só que coisa interessante. Deus mandou ele para a vitória. Se a mão descesse, o povo perdia. A mão levantava, o povo ganhava. Mas como? Se Deus mandou ele para ser vitorioso? Para que exemplificasse. Está saindo de você, Moisés. De você depende a vitória deles. Mas era de Moisés? Era o que estava sendo dele? Não, era o que passava por ele. Por que Deus fez esse condicionamento? Para que não se tornasse corriqueiro. Pode ir lá, estalei o dedo. Já dei para vocês. Houve casos e guerras que eles não precisaram lutar. Chegou no arraial, já estava todo mundo morto. Mas nesse dia,
Eles tiveram que botar umas pedras, não foi isso? Botar umas pedras para segurar a mão de Moisés. E durou de manhã até a noite. Deve ter ficado dormente as mãos dele, segurando a vara para o alto. Enquanto ele segurava o alto, Israel prevalecia. E isso eu estou enfatizando a importância das mãos. Agora leiam em, como eu falei, 2 Crônicas. 6. Isso, deixa eu só abrir aqui rapidinho. 2 Crônicas, está aqui. No capítulo 6, vamos ler o versículo. É que é extenso o texto? Deixa eu ver aqui. Os irmãos lembram que o capítulo 6 de Crônicas e 7 fala sobre a construção do templo, certo? E quando Salomão foi falar sobre o templo, ele falou o tempo todo que aquilo ali seria um local o quê? De registro da posição dos homens em dependência de Deus, ou seja, esse aqui é um local de total adoração. No versículo 29, leia, irmã Elizabeth, por favor, versículo 29 do capítulo 6. Segunda Crônica. Isso. Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Ó, calma, aí tem uma vírgula, vamos continuar. Olha só, estendendo a mão, já repararam? Reparem isso. Tem como nós fazermos corriqueiro. Ó, estenda a sua mão agora para frente, já reparou isso? Não é julgamento, é um fato. Como qualquer posicionamento dentro do local onde se diz o Senhor está nesse lugar é importantíssimo e tem que ser temido. Hoje todo mundo faz isso, estenda suas mãos para cá, a gente brincando, a gente rindo, fecha o olho, fica um cutucando o outro, não há temor. Por isso eu digo, estamos vivendo uma época, sabe o quê? De paciência do Senhor, porque o fim já está à porta. Repete, Beth, por favor, e depois emenda depois da vírgula, para 30. Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, Continua. então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos 31. homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos O que eu acabei de falar, tem uma contradição nisso aí? Eu não falei nada especial, eu só repeti o que está escrito aí. Só repeti. Levantarão as mãos conhecendo o quê? As suas bênçãos que querem? Eu quero a minha casa própria, senhor. Não, conhecendo o quê? No versículo 29? A sua praga e a sua dor, estendendo sua mão para essa casa. Então, ouve tu, Senhor, quando estendendo as nossas mãos. Gente, é maravilhoso demais. Os líderes deviam ensinar a sentar com as ovelhas, a grama, e falar assim, olha, temam isso, não é isso? Porque no final fala isso, olha aqui. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Tá aqui o versículo 31. É o 31. A fim de que te temam. Então não é uma coisa corriqueira. Você estende as mãos porque é decretado. Faremos isso. Olha só. Senhor, ouve. Está aqui a minha vida, a minha chaga, a minha dor, está tudo. Eu estendo a mão para o Senhor. Me auxilia. E dentro dessa atitude tem que haver temor. Os irmãos entenderam? Ou há alguma dúvida? Porque não precisou, o que eu falei, eu só repeti que está aqui. O estender de mãos, vocês já viram agora? Tudo assim, ó, está terminando o culto. Irmão, nós esquecemos, eu estendo as mãos para cá para frente, já viu? Acontece isso. Eu me coço e falo assim, não, como pode isso? Faz parte da doutrina dos apóstolos. As mãos. Ó, estenda suas mãos para cá, ele também está pensando no churrasco que vai ter depois. Me perdoa falar isso, mas é verdade. Vocês já viram alguma situação enfática onde fala assim, estendam as mãos, e a pessoa, você olha assim, temor e tremor naquela pessoa. Estenda a mão para frente, qualquer coisa, estenda. Virou o quê? Como? Isso aí, estende a mão. Tem gente que se canta, só vai seguir, né?
Nem estende as duas. Tem gente que faz assim, porque está cansado. Ficou com o celular o dia todo, faz assim, já viu? Ou então faz assim, estende suas mãos. Aí faz assim. Eu acho que o ato de receber, de querer receber alguma coisa é tão grande que ao invés de transferir, ele quer receber. Sabe? Virou uma coisa comum. Por favor, os que estão aqui, vocês saem da igreja pensando assim, poxa, eu estendi as minhas mãos. Não, foi só mandaram você fazer. Estende as suas mãos para cá. E a Bíblia está dizendo que é assim? Pode falar, Beth. Mas geralmente assim, quando a gente está na igreja que tem uma oração, vai orar por qualquer coisa. Qualquer coisa que eu falo assim, qualquer assunto. Então, irmãos, estendam as mãos. Eu entendo assim que quando nós estendemos as mãos, porque diz que nas mãos da gente tem poder, vamos dizer assim. Aí, todo mundo estende, assim, eu entendia que era assim, como se fosse mais um volume, para assim, se entender. Olha, tem até lógica isso. Tem até lógica, mas não como volume, ou seja, vai ter mais poder. Não, e sim, não como volume em termos de poder, Alessandra, mas como uma coisa que é bíblica essa palavra. Quando nós somos todos um, nós temos o quê? Somos o quê? Unânimes. Não é isso? Tendes vós todos o mesmo pensamento, que é dado por quem? Por meio de quem? O Espírito Santo. Isso aí. Tendes vós o mesmo pensamento. Por isso que esse que vos fala aqui odeia a palavra debate. Odeia. E não tem um pingo de receio do que eu estou falando. A palavra de Deus nunca foi para ser debatida. Foi para ser o quê? Aprendida. Quando aparece alguma coisa diferente, a primeira coisa que acontece é a seguinte: não ouçam. Porque vai enganar vocês. Vai enganar. Nós vemos então, marca bem esse versículo aí, porque isso aí já enfatiza toda a situação da importância das mãos. Agora, olha, Isaías capítulo 65. Quando entra em Isaías, já começa a ficar assim, meu Deus, é o profeta, cada um tem uma característica, mas Isaías, havia uma ternura em tudo que ele falava. Você reparou, Sandra? Havia assim, uma situação assim, diferente de Jeremias, que era enfático, segundo a ordem de Deus. Isaías tinha sempre assim, olha, e eis que o povo praticou isso. Então o Senhor falou, a forma de falar era uma forma branda, não que isso fosse necessário. Vocês vão ver ele falando agora, olha. Isaías 65. Lê o 1, o Silva, lê 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamavam do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então, olha só, ele está dizendo assim, eu acabei sendo buscado por um povo que não tinha nada a ver comigo. Não é isso que ele está dizendo aí? Ele poxa, justamente o povo que todo mundo aponta o dedo desse monte de bárbaro, não é isso? De pessoas hereges, de pagãos, seja qual for o título que for. Eu acabei sendo procurado por eles. Agora, Beth, lembra você o 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Olha aí. E o que ele fez? Ele estendia o quê? As mãos. As mãos. O tempo todo estendia a mão a um povo rebelde. Então, os irmãos vão ver que a mesma situação da mão que se estende com temor e tremor é a mão que é rejeitada, sabia? A mesma mão que estende, olha só, a mesma atitude de estender as mãos para o céu. Entenda bem, estender as mãos para o céu, a mão. E o Senhor ter misericórdia é a mesma atitude em que parte do Senhor uma rejeição. Quer ver? Abre o capítulo 1 de Isaías, por favor. Eu não sei onde está o versículo não, mas vamos achar que eu sei que eu não... Isso aí, 15. Mas vamos ler
Vamos ler do 12 em diante. Joyce, lê bem alto, 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vós, de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Sandro, 13. Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. Para. Alguém tem uma versão diferente só dessa frase final aí do Sandro? Lê a sua, Cida. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para Não. Só o final. A convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Gravem isso. Lembram agora, alguns minutos atrás, que eu falei do que acontece no meio do local chamado agremiação dos religiosos? Todo mundo estende a mão, não é isso? Todo mundo faz pedido, não é isso? Faz agora, vamos colocar agora diante de Deus. Olha o que Isaías está falando. Lê, Beth, o versículo 14. Guarda isso, não posso suportar iniquidade misturada com adoração. Vai, o 14 agora. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Certo. Joyce, lê o 15, por favor. Não, perdão, Silvia, lê o 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Para. Olharam aí? Por que as pessoas escondem isso de falar com a igreja? De frisar para a igreja? Para o local das pessoas se dizem tementes a Deus. E falar assim, olha, o Senhor nunca ouvirá solenidade e aparência de contrição a Ele misturada com iniquidade. Eu vou ler aqui, ó. Pelo que quando estendeis as mãos, você leu o 14, né, Silvia? O 15? Então, pelo que quando estendeis as mãos, olha só, quando vocês estendem as mãos, o que acontece? Lê, Silvia. Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Entenderam? Olha as mãos aí de novo. É a mesma mão que o quê? Que é abençoadora e recebe a dádiva de Deus. As vossas mãos, o que significa isso? Vamos dizer assim, Geraldo, tu parou de falar de imposição de mãos? Imposição é impor, é o verbo. São as mãos. Você entendeu agora? Nós estamos falando disso, não das mãos, da imposição de mão. Por que os discípulos levavam isso seríssimo demais? Muito sério. As mãos não podiam estar carregadas de sangue nem de justiça. Os irmãos já ouviram falar isso? Olha para cá. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que significa isso? Por favor, alguém. Não vamos falar errado, com certeza. De pecado. Pecado. Mas como fala que são cheios de sangue? É da própria mão? Não. De alguém. É a mão Tem a ver com aquela passagem que fala que Davi não pôde fazer o templo porque estava com as mãos. Porque Davi literalmente matou muito. Mas tipo assim, a mão cheia de sangue é como se fosse uma purificação, ou seja, não você não, Davi. Você cumpriu tudo que você creu em mim, você enfrentou e tudo, mas deixa que o seu filho vai fazer. Mas é porque Davi matou? Não por quê? Não somente uma consequência, porque a sua mão é mão de sangue, ou seja, você foi. Lembra que Davi tinha um zelo para com o Senhor? E esse zelo fez com que ele enfrentasse tudo e todos. Entendeu? Então, partiu do Senhor isso, mas quando a Bíblia fala que mãos de sangue, como se diz assim, é um sentido figurado, ou seja, as minhas mãos só servem para ferir. Mãos? Por que mãos? Porque a mão que eu estendo, o Senhor é isso, fala, Senhor, cura minha chaga. Olha bem, não, eu não vou, está emendando tudo, eu não vou ouvir você, porque a sua mão que você está estendendo para mim é a mão que você fere o teu próximo. Não necessariamente que matou, mas que fez sangrar. Isso aí, a mão está ligada a boa, é como se assim, a mão com uma atitude, ou seja, a sua mão só fere. Mas tem palavras que matam. Mas quando fala mão cheia de sangue, é toda atitude corporal, é tudo aquilo que sai de mim
com uma iniquidade. Mas é a mesma mão que pratica o mal, é a mão que eu estendo para o Senhor, que eu estendo para abençoar e que eu estendo para consagrar. A mesma mão cheia de sangue. Por isso eu digo, mais uma vez eu falo a frase, tornou isso o quê, Sandro? Comum. Ou seja, vamos praticar isso. O Senhor não está vendo nada disso, não. Ele nos deu ordem para fazer isso. Fala, Senhor. Não matar só principalmente como assassinato, né? Não. Sim, todo tipo de morte que sai, que é praticado pelas mãos. Todo mal, quando fala sangue, é tudo aquilo que fere. E sempre o outro, o próximo. As vossas mãos estão cheias de sangue. Podemos substituir por injustiça. Por isso, vocês vão ver agora, daqui a pouco, Paulo, no término, quando está encerrando, Paulo falando justamente aquilo que vai explicar melhor essa situação de Isaías. Fala, uma coisa. Pode falar. De forma oposta. O Senhor chega e fala assim, ó, toda vez que vocês se reunirem, fazer isso em memória de mim. Fala a ceia. Certo. Mas não faz. Em nenhum momento ele fala assim, ó, toda vez que se reunir, impõe as mãos. Ele nunca falou. Isso aí. Mas sempre se faz. Isso aí. Olha, quando eu não vou citar versículo nenhum que os irmãos conhecem e entendem. Quando a igreja começava a impor as mãos, havia um poder tão grande que eles tremiam. A Bíblia fala que eles se enchiam de temor e tremor. É como se Pedro falasse assim, eu não devo fazer nada que o Senhor não me mandou. Vou citar um exemplo. Quando nós estudamos o arrependimento, nós citamos 3 caminhos, 3 situações. O caminho de Caim, é isso? O erro de Balaão, lembra? E a contradição de Coré, o Corá, foi os que se levantaram contra Moisés. Mas quando fala erro de Balaão, Beth, é você querer uma situação. Olha, eu estou aqui no meio do povo de Deus, eu tenho título e todos vão me olhar como uma pessoa correta diante de Deus, porque eu tenho título. Lembra-te da pergunta que você fez antes. Sempre assim, está tudo sempre ligando. Eu vou fazer uso de tudo, que quanto mais uso eu fizer das coisas santas, mesmo minha mão esteja cheia de sangue e injustiça, eu não serei o quê? Com relação às pessoas que me acham uma pessoa de Deus. Mas eu não sou. Entendeu? Pelo contrário, eu sou literalmente das trevas. Eu sou joio. Eu sou lobo. Eu estou aqui no meio. Mas eu devo me disfarçar. Então, praticarei o quê? Pense bem. Alguém deixa de praticar as ordenanças da Bíblia? Ceia, imposição de mãos. É isso que eu estou falando para os irmãos. No entanto, a confirmação é sempre de quem? Nossa, porque nós vimos alguém pôr as mãos e aquilo ali está literalmente, olha, ele impôs as mãos. Ele não é bobo de brincar com isso, sim. Ele é bobo de brincar com isso, sim. Porque essa atitude religiosa faz com que você não seja o quê? Desmascarado. Isso! Desmascarado. Mas é assim também, não quero ser desmascarado, não. Não, é uma consequência do próprio erro, dessa mão de sangue. Não vou ouvir vocês. Então, como Deus não os ouve, não ouve nenhum deles, o que acontece? Criam métodos. Métodos para permanecerem no poder. Mas Pedro fala que os tais que praticam isso, a condenação deles já está certa. Por isso eu digo, irmãos, toda vez que você toca na mão de no nome de um líder religioso, as pessoas temem. Olha, irmão, toma cuidado. Não, eu não tenho que tomar cuidado. Eu não tenho que tomar cuidado. Eu tenho que observar uma palavra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vos enganeis. Pelo fruto que sai dela, você vai saber que tipo de quê? De árvore é. Não podeis agradar as riquezas e a Deus. Ou há de amar um e odiar outro. Não é isso que diz? Sim. Uma fonte não pode jorrar o quê, Beth? 2 tipos de quê? Qual é a característica da água? Uma doce e a outra amarga. Não tem como. Ele falou assim, não tem como fazer isso. É engano. Então, voltando de novo para a pergunta, lembra que eu falei para você que o engano é revelado não pelo que eu estou falando, mas pelo que a Escritura mostra? Então, se você permanece no engano, concorda que você é igual ou pior do que eles? Porque você deseja isso. Tem uma frase que eu falo, cada um tem um líder que merece. Você não tem desejos?
você não tem vontade, então ouvir uma palavra que tem a ver com o que você quer, que ameniza o teu pecado, que ameniza a tua situação, que coloca você para ficar rindo durante o dia, você entendeu? Aí você combate a pessoa, você não gosta de alegria. Como? Entenda bem como? Se a nossa alegria chama-se a alegria do Senhor. Não é isso? A alegria do Senhor. Vocês acham que Miriam, quando dançou com os tamborins, ela dançou porque ela era uma ótima dançarina? Ela não tinha como enfatizar de irmão, nós vencemos o mar. Ela disse que pegou sobre isso, convocou as mulheres, não é isso que diz lá? Convocou as mulheres e cantaram. E o canto foi registrado, não foi? O canto foi registrado. Cantaram. Naquela situação, qualquer um, né? Não, mas é que tá o negócio. Não, Isso. prazer, Mas foi como ela viu, foi assim, o Senhor nos livrou do nosso inimigo. Fez perecer o carro, não é isso que diz o cântico? Fez perecer o carro como o seu cavaleiro. Fez perecer. Agora ficou alegre. Já, Né? deixa eu comentar uma coisa rápida. Tem vezes que você olha, tenta exemplificar um milagre de alguma coisa assim, tipo, pequena transformar em grande, uma coisa que estava longe e você estalou o dedo e veio para perto, como você presenciar um milagre. Eu presenciei milagres de dias totalmente difíceis, que eu não tinha força nem de levantar da cama, com uma tristeza absurda, e quando eu me quedei diante do Senhor e orei a Ele, automaticamente fui visitado com uma paz, com um gozo e com uma alegria que minutos, segundos antes eu não tinha, e consegui identificar o milagre. Senhor, muito obrigado. Essa ação do Senhor, igual a irmã Elizabeth, não seria como assim, outros estavam ali naquele momento, mas não viveram a mesma alegria, porque não foi lhes concedido. Então, foi um verdadeiro milagre. Isso. Miriam, juntamente com as irmãs, viveram um verdadeiro milagre. Foram alegradas pelo Senhor. Isso. E a mesma irmã, a mesma Miriam, que foi a que se levantou contra o irmão depois, mas depois ficou triste. Ficou leprosa, né? Não, mas não Mas é naquele isso. momento, Isso, aquela alegria, eu isso. falei com você, então até eu, Mas uma então, bênção daquela, mas Roberto, tanta alegria. você pode muito bem, escuta só, você pode muito se alegrar. Isso tem a ver com estudo. Você pode muito se alegrar porque outras pessoas não se alegram também. Você até compreende, mas o seu nível de compreensão é isso. Mas aqui o Senhor coloca. E quando você tem que se alegrar quando todo mundo está chorando, lamentando, olha que desgraça, e você literalmente não depende dos outros, a sua alegria é ímpar. A situação não melhorou. Isso. A situação não melhorou, mas o gozo veio de uma tal maneira que eu falei assim, Senhor, muito obrigado, que eu estou entendendo esse milagre. Então vamos mostrar aqui que a condução é do Senhor. Bíblia para isso. Abra em 1 Timóteo. Vocês vão ver uma ordem de Paulo. Paulo como líder, Paulo como aquele que guiava as suas ovelhas. Olha a ordem que ele deu. Capítulo 2, versículo 8. Viu? Nós explicamos a doutrina da imposição de mãos. O Senhor nos ensinou sem ficar citando versículo, porque olha aqui, olha o que fizeram nessa hora. Não. Mas também, né, existe a morte por omissão, né? Morte de quê? Você ser instrumento de morte por omissão, como acontece com Pilatos quando lava as mãos. Certo, mas ali... A mesma coisa as pessoas usam, lavei minhas mãos, que as pessoas usam isso para simplesmente se isentar da culpa. Como Pilatos, podendo, com a autoridade que ele tinha, podendo... Claro que tudo já estava escrito. Você sabe por que Pilatos lavou mãos? Não era uma atitude romana, não, sabia? Sabe de onde era essa atitude de lavar as mãos? Que era se não fizesse, morriam. Era Arão e os filhos dele antes de entrarem na parte sagrada. Se não lavarem as mãos, morrerão. Porque quando você lavava as mãos, literalmente, viu o que nós estamos falando? Tinha a ver com você ia confessar, você ia transmitir para o povo. Então lavem as vossas mãos. Só que depois virou uma coisa comum. O que virou? Uma tradição dos anciãos, lembra?
ó, vamos lavar as mãos. Inclusive, vamos comer aqui, algo notório. Vamos lavar nossas mãos, porque faz parte, trocaram tudo. O lavar as mãos que Pilatos fez era tipo um simbolismo assim, ó, tá vendo aqui, ó, estou praticando o ato da minha inocência. Eu mesmo Isso. me absolvo. Pronto. Isso aí, Não ó, há aqui, quem ó, possa tá vendo? me Não é acusar. isso. A Bíblia fala que Arão, quando ele lavava as mãos diante do Senhor, purificava suas mãos. Mas que foi usado depois como um ato de omissão. Não, mas não que ele conhecesse isso. Eu estou dizendo que Ele aquilo não se ali... responsabilizava. Isso aí, ó. Mas na verdade estava nele. Olha só o erro. Nós não comentamos que a prática das atitudes religiosas não são feitas e você não tem como provar se é verdadeiro ou não? No entanto, o Senhor conhece se a sua mão está cheia de sangue. Então não existe um detalhe técnico para explicar isso. É punhos de iniquidade. Isaías 58 fala assim, para dar punhadas iniquamente. Proceder desse jeito, não vou ouvir a voz de vocês no alto. Não vou ouvir a voz de vocês. E tem muitas pessoas que fazem isso uma regra. Irmão, você não está sendo ouvido? Porque você está em situação muito ruim de Deus. Aí cria outra regra, não é isso? Se eu estou aparentemente em situação boa diante de Deus, o que eu faço? Deus tem que me ouvir. É todo um julgamento. Olha só. 1 Timóteo capítulo 2, pronto. 10 e 16 a gente vai encerrar. 2, versículo 8. Olha a ordem. Não, vamos ler o 7 primeiro. Lê, Beth, o 7, por favor. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. O que ele está fazendo aí? Há modéstia nessa fala de Paulo? Nenhuma. Lembra, José, que nós conversamos? Ontem eu falei com uma pessoa. Há um pecado gravíssimo diante de Deus. A falsa modéstia. Sabe por quê? Falsa modéstia, você quer agradar homens. Não. Já viu aquela frase? Pela misericórdia de Deus. Não. Olha, Paulo está falando. Lê agora na tua, Sandro, por favor. Enfatiza. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo. Calma. Pregador, não é isso? E o quê? Apóstolo. E o quê? Mestre dos gentios. E o quê? Na fé e na verdade. Pronto. Olha só, quem está falando com vocês é esse aqui que eu estou apresentando. Eu sou isso aqui. Agora, olha só, Beth, lê o versículo 8. Só a primeira palavra, a primeira. Quero. Pronto. O português não alcança nada. Esse quero no grego é uma exclamação assim, ordeno. Eu dou uma ordem para vocês porque eu sou quem falou? Ele não falou que é mestre, ensinador? Não é isso? Então eu dou uma ordem para vocês. Ele não falou assim, olha, por favor, irmãos, vejam se vocês pratiquem isso. Façam dessa forma. Não, eu falei assim, quero, não é isso? Está aí? Quero. Imperativo. Continua. Ele quer o quê? Quero, pois que os homens orem em todo lugar. Para. Não sei, desculpa. É para parar para... Quero que os homens orem em todo lugar, não é isso? Então isso não era feito, não é isso? Sim. Mas qual era a condição, Beth? Levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Tá vendo? Não confirmou o que Isaías fala? Eu não ouço vocês, a mão de vocês estão cheios de sangue. Estão cheios de sangue. Sem ira e sem contenda no meio de vós. Mas não é somente a ira e a contenda em particular. É a situação de pecado no meio da própria igreja, de condução de mente, de que pensava uma coisa, isso aí eu não me conformo com isso, eu quero que os homens orem, levantando mãos santas, ou seja, as vossas mãos serão vistas como mãos de justiça. Certo? Agora, aí mesmo, em 1 Timóteo, passa uma folha, deve ser uma folha. Lembra que eu falei para os irmãos que o que nós estudamos hoje de forma breve não é imposição de mãos? Então, quando você impõe a mão sobre uma pessoa, olha aqui, lembra que eu falei da liderança religiosa, que faz isso corriqueiramente? Bota aqui, vamos impor a mão, eu vou consagrar para isso, para esse ministério, para isso, para aquilo, não é isso? Quando houve a instituição dos diáconos, lembra? Nicanor, Prócoro e o primeiro citado Estevão, não é isso? Lembra que foi criada essa reunião de auxiliares porque os apóstolos estavam se dedicando à oração e à condução da igreja, que aquilo era novo para eles. Não é justo que nós sirvamos a mesa. Escolhido entre vós varões, não é isso? De boa reputação, não é isso que diz lá? Atos 6. Isso.
Logo, qual foi o primeiro sinal que aconteceu? Assim que foram escolhidos, e Estevão, cheio do Espírito Santo, aconteceu o que com ele? Do lado, fala. Foi assassinado, morto a pedras. Sabe por quê? Sinal de confirmação, ele realmente foi escolhido pelo Senhor. Olha o que Paulo fala para Timóteo agora. Versículo 22 do capítulo 5. Perdão, lê o 21 primeiro. Lê esse o 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Isso, olha só, nada fazendo o quê? Quando ele fala parcialidade, não tem a ver somente com pessoas escolhidas, não, tem a ver com pedaços no grego, ou seja, nada fazendo assim, olha, se a imposição de mãos é poderosíssima, mas eu posso fazer o seguinte, Deus sabe que eu tive uma boa intenção com aquilo ali, sabe? Nada, parcialidade é somente assim, fazer para um e não fazer para outro, fazer ou não fazer porque Deus não quer que façamos ou quer que façamos. Lembra da tradução, da significado da palavra concupiscência? Ardente desejo, não é isso? De fazer e ter aquilo que Deus não quer nem que façamos e nem que tenhamos. Então é separado da palavra pecado. Ela se torna um pecado, Beth, quando você faz uso daquilo indevido. Ou seja, se eu sou ungido, eu posso falar tudo que eu falar aqui para os irmãos, vai ser verdade? Não, tudo isso eu me der. Para isso somos vasos. Aí lê, Beth, agora, o 22. Olha a ordem que ele deu. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Tá vendo? Não impões precipitadamente. Lembra da pergunta? Tudo está na tua pergunta, Beth. Lembra? E aquela pessoa que fez, não impões as mãos precipitadamente. Ou seja, não, já vem cá que eu vou fazer. Ou seja, consulta o Senhor. Não seja precipitado. Toma bastante cuidado para o quê? Não participar de quê? Do pecado dos outros. Dos outros. Ou seja, olha bem, eu me torno participante. E com isso eu me torno também, sabe o quê? Quando eu impus as mãos, sem que Deus me condicionasse ou me levasse a isso, eu me torno impuro. Não é isso que diz aqui? Conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, lembra das mãos santas? Eu quero que os homens levantem mãos santas a Deus. Não perfeitas, mas mãos que entendem, Senhor. Olha para o nosso opróbrio, olha para a nossa perseguição, olha para o que passamos e visita-nos com a tua misericórdia. Olha para o nosso pecado, Pai. Nós não somos merecedores de estar levantando as mãos para o Senhor. Entenderam? Numa simples palavra, a doutrina dos apóstolos fala que de você, as suas mãos são literalmente consagradas segundo o uso de Deus e segundo a fé dos crentes. E a fé dada à igreja, se eu me direcionar para Joyce, porque assim o Senhor quis, eu transmitirei para Joyce aquilo que o Senhor deseja. Lembrando de Moisés, passa da tua glória, não é isso? Para ele, porque assim o povo vai o quê? Ouvir. Ou seja, vai ser dividido. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Presta atenção. Alguma coisa deixou de ser respondida aqui? Beth? Não. Amém. Vamos orar. E aí, em seguida nós vamos cantar os louvores, como louvor de adoração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Louvado és tu, Pai. Glorificado é o teu santo nome. Aquele que vive e reina para todo sempre, Senhor meu Deus, rendemos-te graça. Pai, nós colocamos, Senhor Deus, a nossa vida diante do Senhor. E te pedimos, Pai, que todo engano, se alguma coisa está querendo entrar na nossa mente, Pai, que é enganosa, Pai, nos proteja, que não sejamos soberbos, Pai, já que está ansiosos ao ponto de acharmos que temos capacidade para vencer isso, porque se o Senhor não for conosco, Pai, toda calúnia e difamação vai aparecer no nosso coração. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela voz do teu Espírito, te agradecemos pela confirmação da tua palavra, te agradecemos que os pequenos são realmente sobrepostos sobre os grandes, Pai, que os pequenos são colocados para destruir as coisas sábias, Pai, por causa da tua revelação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos
E nos concede, Pai, que temos um dia diante do Senhor, restante de dia diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar, vamos cantar os louvores? Vamos lá. Adoração. Só que a primeira, nós vamos cantar ela sem instrumento. Vamos? É só pegar o tom aqui, ó. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, Com nossas mãos levantadas Aleluia. nos regozijamos. com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Oh, 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 nós amamos o nosso Deus. Oh, 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 nós amamos o nosso Deus. Deus, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, Com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Oh, 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 nós amamos o nosso Deus. Oh, 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 nós amamos o nosso Deus. Aleluia. E o segundo cântico, nós vamos cantar que nós temos a marca de Cristo. A Elizabeth conhece. A marca de Cristo conhece? Consegui cantar. Vamos cantar? Diz assim, ó. Pronto. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação
mim.